Pedro Bial zomba da política de segurança de Derrite, mas é calado ao vivo, fica em choque. Imagine um homem que dedicou sua vida inteira para proteger outras pessoas. Um policial militar que escalou hierarquias, enfrentou os piores criminosos nas ruas de São Paulo e que, mesmo chegando ao topo da segurança pública do maior estado do Brasil, ainda precisa se explicar toda vez que toma decisões difíceis. Esse homem é Guilherme Derrite. E o que aconteceu durante sua entrevista com Pedro Bial na Globo revelou muito mais do que polêmicas. Revelou a realidade brutal que poucos querem enxergar sobre a segurança no Brasil. Quando Derrite sentou diante das câmeras, sabia que cada palavra seria dissecada, cada pausa interpretada e cada explicação questionada. Mas o que ele não esperava era ter que defender não apenas suas políticas, mas sua própria humanidade. O jornalista Pedro Bial, conhecido por suas entrevistas incisivas, trouxe à tona os casos mais controversos da gestão de Derrite, desde operações que resultaram em mortes até mudanças de opinião sobre câmeras corporais. A tensão no estúdio era palpável. De um lado, um jornalista representando o questionamento da sociedade civil. Do outro, um homem que carrega o peso de 430 mil prisões realizadas em São Paulo nos últimos anos, mas que também carrega a dor de saber que uma criança de 4 anos morreu por uma bala perdida durante uma operação sob sua responsabilidade. Dois mundos se chocaram naquela entrevista: o mundo da teoria, onde tudo pode ser questionado e criticado, e o mundo da prática, onde vidas reais estão em jogo a cada decisão tomada. Derrite não é apenas um gestor público comum. Sua trajetória começou nos quartéis do Corpo de Bombeiros, passou pelas ruas mais perigosas como policial militar, chegou ao Congresso Nacional como deputado federal e agora comanda a segurança do Estado, que concentra quase 1/4 da população brasileira. Cada fase dessa jornada moldou sua visão sobre segurança pública, mas também criou cicatrizes que poucos conseguem compreender. Durante a entrevista, ficou evidente que Derrite carrega mais do que estatísticas e políticas públicas. Ele carrega o peso das decisões que podem salvar vidas ou tirá-las. Carrega a responsabilidade de comandar milhares de policiais que saem de casa todos os dias sem saber se voltarão vivos. E carrega principalmente a incompreensão de uma sociedade que quer segurança, mas questiona todos os métodos necessários para alcançá-la. O que você está prestes a descobrir não é apenas sobre uma entrevista. É sobre um homem que representa milhares de outros, que escolheram dedicar suas vidas à segurança pública, enfrentando não apenas criminosos nas ruas, mas também críticas constantes de quem nunca precisou tomar decisões de vida ou morte. Antes de continuarmos, me conta, você já parou para pensar no peso que carregam aqueles que protegem nossa sociedade? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. A história de Guilherme Derrite como gestor público começou muito antes da entrevista com Pedro Bial. Nascido em uma família comum, Derrite sempre teve o sonho de servir a sociedade através da segurança pública. Seu caminho começou no Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde aprendeu que salvar vidas é uma responsabilidade que vai muito além do uniforme que se veste. No quartel do Corpo de Bombeiros da Casa Verde, próximo à Ponte do Limão, Derrite vivenciou diariamente a realidade de uma metrópole violenta. Era lá que ele via as consequências da criminalidade: famílias destroçadas, jovens feridos em confrontos, idosos vítimas de assaltos. Cada ocorrência alimentava sua convicção de que o sistema de segurança pública brasileiro precisava de uma transformação profunda. A transição para a política não foi planejada. Derrite relembra que estava focado em sua carreira militar, com o objetivo de chegar ao posto de coronel. Eu queria continuar na polícia e chegar até coronel, confessa. Mas a pressão popular
mudou seus planos. Políticos como o coronel Telhada e o finado Major Olímpio o procuravam constantemente, reconhecendo nele um líder nato que poderia fazer a diferença no cenário político brasileiro. O ponto de virada veio quando seus seguidores nas redes sociais começaram a insistir: não, tem que entrar, a gente precisa. Era 2018, um momento de efervescência política no Brasil, quando a população clamava por renovação. Derrite representava essa renovação. Um policial de carreira, sem vícios políticos, que conhecia a realidade das ruas como poucos. Sua entrada na política foi marcada por uma característica que o acompanharia por toda a sua trajetória: a sinceridade brutal. Derrite nunca aprendeu a falar politicamente correto. Suas declarações eram diretas, às vezes polêmicas, sempre honestas. Isso lhe rendeu tanto admiradores quanto críticos ferrenhos. Um episódio que marcou profundamente sua carreira aconteceu quando ainda era um jovem tenente. Um áudio vazou de uma conversa em grupo restrito, onde ele fazia declarações que foram interpretadas como excessivamente agressivas sobre abordagens policiais. "Matei mesmo, tem que matar", foi uma frase que o perseguiria por anos. Derrite não tentou esconder ou minimizar o erro. Assumiu publicamente que havia falado uma besteira, foi punido disciplinarmente pela corporação e usou o episódio como aprendizado. Um jovem tenente de 20 e poucos anos, como ele mesmo se define naquela época, aprendeu que palavras têm consequências, especialmente quando se ocupa posições de liderança. Essa capacidade de reconhecer erros e evoluir se tornaria uma de suas características mais marcantes. Ao contrário de muitos políticos que negam ou relativizam seus equívocos, Derrite sempre enfrentou suas contradições de frente. Quando Pedro Bial questionou suas mudanças de opinião sobre câmeras corporais, por exemplo, ele foi direto: "Eu mudei completamente minha opinião." A transição de policial para político trouxe desafios únicos. Na corporação, as ordens são claras e a hierarquia bem definida. Na política, cada decisão precisa ser explicada, justificada e defendida publicamente. Derrite precisou aprender a navegar nesse novo mundo sem perder sua essência de homem prático, acostumado a resolver problemas concretos. A gestão de Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo trouxe resultados que não podem ser ignorados, mas também gerou controvérsias que alimentaram críticas constantes. Durante a entrevista com Pedro Bial, ficou evidente como cada decisão do secretário era fruto de uma experiência prática que poucos gestores públicos possuem. O caso mais emblemático e doloroso discutido na entrevista foi a morte do menino Rian, de apenas 4 anos, atingido por uma bala perdida durante uma operação policial na Baixada Santista. Quando Bial questionou se faltou empatia em suas declarações sobre o caso, Derrite não fugiu da responsabilidade, mas contextualizou a realidade brutal que enfrentam diariamente. Primeiro, dizer que a gente lamenta muito profundamente a morte de uma criança. "É uma dor irreparável para a família", começou Derrite, sua voz carregada de genuína tristeza. Mas ele prosseguiu explicando a complexidade da situação. Policiais retornando do serviço foram alvejados por criminosos, houve confronto e um projétil ricocheteou no chão antes de atingir a criança que brincava na rua. A dor do caso não atingiu apenas a família da vítima. Derrite revelou algo que raramente é discutido: o impacto psicológico sobre o policial envolvido. Como fica o psicológico daquele policial? Ele vai carregar essa dor para o resto da vida dele, desabafou o secretário, mostrando uma faceta humanizada de uma profissão frequentemente desumanizada pelo debate público. Outro ponto de tensão na entrevista foi a discussão sobre métodos inspirados no presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bial questionou se a experiência salvadorenha, que prendeu 1,6% da população, poderia inspirar o Brasil. Derrite foi cauteloso, mas não negou que há lições a serem aprendidas.
Não vou dizer que eu concordo com o que foi feito, mas temos lições a serem aprendidas. A defesa de Derrite se baseou em números concretos. El Salvador saiu de uma taxa de homicídios de mais de 100 por 100 mil habitantes para menos de 2 por 100 mil, melhor que muitos países europeus. Lembrando que temos estados aqui no Brasil que têm mais de 50, comparou, evidenciando que o problema brasileiro é mais grave do que muitos imaginam. A mudança de opinião sobre câmeras corporais exemplificou como a experiência prática pode transformar convicções teóricas. Como deputado federal, Derrite criticava as câmeras por achá-las prejudiciais ao trabalho policial. Como secretário, ampliou o número de equipamentos de 8 mil para mais de 10 mil. Mudei completamente minha opinião, admitiu sem constrangimento. O episódio do furto no próprio condomínio, onde Derrite mora, revelou outra faceta das dificuldades enfrentadas. Um criminoso reincidente havia furtado 3 condomínios da região antes de atingir o prédio do secretário. Ele não sabia que eu era morador, explicou Derrite, que usa isso como exemplo da necessidade de reformar o sistema de justiça criminal. A questão da reincidência criminal é central na visão de Derrite sobre segurança pública. Ele citou casos extremos, como um indivíduo preso 30 vezes pelo mesmo crime, que tinha 99 anos de prisão para cumprir, mas recebeu indulto em 2015. Nossa doença hoje é a impunidade, é o retrabalho que a polícia faz, diagnosticou. A reforma do sistema de justiça criminal proposta por Derrite inclui revisão das audiências de custódia e da progressão de regime. Ele narrou o caso de 4 sequestradores que mantiveram um casal de idosos em cativeiro por 9 horas. Foram presos pela polícia, mas liberados na audiência de custódia porque uma das criminosas alegou agressão policial, desmentida pelos exames de corpo de delito. O ápice da entrevista entre Pedro Bial e Guilherme Derrite chegou quando os dois mundos, o da teoria jornalística e o da prática policial, se confrontaram de forma mais direta. Bial, representando o questionamento da sociedade civil, e Derrite, carregando o peso de decisões que afetam milhões de vidas, encontraram-se num embate que revelou verdades inconfortáveis sobre o Brasil. Quando Derrite explicou sua estratégia para combater o crime organizado na Cracolândia, ficou evidente que sua abordagem vai muito além do que aparenta superficialmente. A operação, que resultou no fechamento de 78 hotéis na região, não foi apenas uma ação repressiva, mas uma investigação de 1 ano que desvendou um complexo esquema de lavagem de dinheiro através dos CNPJs desses estabelecimentos. A grande sacada foi entender que esses hotéis tinham tripla função. Vendiam droga, forneciam espaço para consumo e faziam lavagem de dinheiro do tráfico, explicou Derrite. Essa descoberta mudou completamente a abordagem do problema, atacando a estrutura econômica que sustentava o crime organizado, não apenas seus sintomas visíveis. O secretário revelou algo que surpreendeu até mesmo Bial. Das cerca de 100 pessoas que frequentavam a região da Cracolândia, hoje restam entre 50 e 60, e isso não gerou dispersão para outras áreas, porque houve um trabalho multidisciplinar, envolvendo não apenas segurança, mas também saúde e assistência social. O Hub de atendimento ao crack foi criado simultaneamente às operações policiais. A discussão sobre a reforma do sistema de justiça criminal ganhou contornos dramáticos quando Derrite narrou o caso da líder de uma quadrilha em Paraisópolis, mandante do assassinato do ciclista no Parque do Povo. A mulher havia sido condenada a 10 anos e 2 meses de prisão em 2022. Deveria ficar presa até 2032. Mas 2 anos depois já estava nas ruas comandando uma rede criminosa. Até 2032, ela estaria com sua liberdade cerceada, mas 2 anos depois, ela estava na rua fomentando uma rede criminosa gigante, resumiu Derrite, ilustrando perfeitamente o problema da progressão de regime
que permite que criminosos perigosos retornem às ruas prematuramente. O momento mais tenso da entrevista aconteceu quando Bial questionou se a política estava dominando. Derrite, referindo-se à mudança em seu discurso ao longo dos anos. A resposta foi reveladora. Cometi erros no passado como um jovem tenente, mas 10 anos para cá a gente evolui. Derrite não negou suas transformações, mas as apresentou como evolução natural de alguém que assumiu responsabilidades maiores. A defesa mais apaixonada de Derrite veio quando ele falou sobre seus policiais. O policial que menos deseja que haja confronto em São Paulo sou eu, porque vou ter um policial meu com risco iminente de morte. Essa frase resumiu toda a complexidade de sua posição. Um líder que precisa equilibrar a eficiência no combate ao crime com a proteção de seus subordinados. Ao final da entrevista, Derrite havia conseguido algo raro no debate público brasileiro: contextualizar a violência urbana sem minimizá-la, assumir erros sem se vitimizar e defender métodos duros sem perder a humanidade. Sua mensagem final foi clara: precisamos de uma reforma do sistema de justiça criminal. É isso que me move como proposta, como ideal de continuar na vida política. Pedro Bial, conhecido por suas entrevistas incisivas, reconheceu implicitamente que havia encontrado alguém que não fugia das perguntas difíceis, que não usava jargões políticos para escapar de responsabilidades e que mantinha coerência entre discurso e prática. A entrevista entre Pedro Bial e Guilherme Derrite terminou, mas suas repercussões continuam ecoando na sociedade brasileira. O que assistimos não foi apenas um confronto entre jornalista e gestor público, mas um retrato fiel das contradições que vivemos como sociedade. Queremos segurança, mas questionamos todos os métodos necessários para alcançá-la. Exigimos resultados, mas criticamos quem toma decisões difíceis. Pedimos transparência, mas não estamos preparados para ouvir verdades desconfortáveis. Derrite saiu da entrevista como entrou. Um homem convicto de suas posições, disposto a assumir erros, mas inflexível em sua missão de transformar a segurança pública brasileira. Sua trajetória de bombeiro a secretário de segurança do maior estado do país não é apenas uma história de ascensão profissional, mas um exemplo de como a experiência prática pode e deve informar políticas públicas. A lição mais importante que emerge dessa conversa é sobre a complexidade da segurança pública no Brasil. Não existem soluções simples para problemas complexos. Cada decisão tomada por gestores como Derrite tem consequências reais na vida de milhões de pessoas, tanto vítimas quanto perpetradores de violência, tanto policiais quanto civis. Quando Derrite fala sobre os 430 mil criminosos presos em São Paulo desde janeiro de 2023, não está apenas apresentando uma estatística. Está mostrando que por trás de cada número existe uma história, uma família afetada, uma vítima que teve sua integridade restaurada ou um criminoso que teve sua chance de mudança. A matemática da segurança pública é sempre uma matemática humana. A reforma do sistema de justiça criminal, defendida por Derrite, não é apenas uma bandeira política, mas uma necessidade urgente que afeta a vida de todos os brasileiros. Quando criminosos reincidentes permanecem nas ruas devido a brechas legais, quando audiências de custódia liberam sequestradores, quando a progressão de regime permite que líderes de facções retornem ao comando de suas organizações, toda a sociedade paga o preço. O Brasil precisa de mais líderes como Derrite? Essa é uma pergunta que cada brasileiro deve responder por si mesmo. Mas é inegável que precisamos de pessoas dispostas a assumir responsabilidades difíceis, a tomar decisões impopulares quando necessário e a evoluir suas posições baseadas na experiência prática, não apenas em teorias abstratas. A mensagem de Derrite transcende a segurança pública.
Ela fala sobre liderança, sobre a coragem de enfrentar problemas complexos, sobre a humildade de reconhecer erros e sobre a determinação de não desistir mesmo diante das críticas mais severas. Em um país onde a polarização política frequentemente impede debates construtivos, Derrite conseguiu manter um diálogo respeitoso, mesmo discordando frontalmente de algumas premissas apresentadas. Para você que chegou até aqui, a reflexão que fica é: estamos preparados para apoiar líderes que tomam decisões difíceis em prol do bem comum? Conseguimos separar métodos de resultados? Somos capazes de debater segurança pública sem cair em extremos ideológicos? A história de Guilherme Derrite continua sendo escrita todos os dias, em cada operação policial, em cada política pública implementada, em cada vida salva ou perdida, sob sua responsabilidade. Sua entrevista com Pedro Bial não foi o fim de nada, mas o início de uma conversa mais madura sobre os desafios da segurança no Brasil. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Deixe seu comentário. Você concorda com os métodos defendidos por Derrite? Como você acha que o Brasil deve enfrentar a crise de segurança pública? Sua opinião é fundamental para enriquecermos este debate. Não esqueça de curtir este vídeo se ele te fez refletir. Compartilhe com seus amigos para expandirmos essa discussão importante. E se inscreva no canal para mais análises aprofundadas sobre os temas que realmente importam para o futuro do nosso país.